Boa noite. As eleições 2014, ainda em fase de definições, inclusive para a presidência da República, refletem o que pensam os eleitores brasileiros. Isso, se a gente se apropriar de uma câmera fotográfica e utilizarmos de uma teleobjetiva e o recurso do zoom, as eleições retratam também, claro, o que pensam os eleitores do sul de Minas e, com maior foco, o que desejam os de Poços de Caldas. À parte considerações sobre as eleições para presidente, senador e governador, que não é objeto da presente reflexão, cabe nos ater apenas para a nossa representatividade nas esferas federal e estadual. Como já é aí do seu conhecimento, não elegemos ninguém na cidade para deputado federal e estadual, embora alguns candidatos da terra tenham obtido expressiva votação. Será então que não temos candidatos à altura da função? O que realmente nos faltou nessa eleição? Como a não representatividade nas câmaras federal e estadual poderá aí afetar o nosso desenvolvimento? Para tentar entender tais questões no presente, talvez seja necessário voltarmos um pouco ao tempo, não tão longe para não estendermos demais, mas precisamente em 2011, quando houve a ruptura de um forte grupo político da cidade. Naquela oportunidade, o ex-prefeito Paulinho Couruminas se desentendia com o seu grupo político, notadamente com o ex-prefeito Sebastião Navarro, e a partir dali os políticos Mosconi e Geraldo Tadeu se afastaram também. E a dissolução do grupo fez com que cada um, à sua maneira, e por assim dizer, fosse cuidar da vida, da sua proposta política individual, já que a coletiva havia sido dissolvida. Na sequência dessa ruptura, a eleição municipal de 2012 abriu espaço para novos nomes, representada pela eleição do atual prefeito de Poços de Caldas, pelo Partido dos Trabalhadores, Heloísio Lourenço. Nesta rápida análise, o resultado das eleições de 2014 para deputados estadual e federal em Poços é consequência direta daquela ruptura. Se não houve em 2014 consenso político para o apoio e o lançamento de uma única candidatura, ou, no mínimo, para a redução no número de candidatos, como solicitar a União Popular para apoiar os candidatos da terra? Colhemos o que plantamos, e a dispersão política resultou na dispersão de votos. O aprendizado dessa eleição ainda se fará por muitas outras análises. Por ora, fica a certeza que sem a união partidária, se o PPC, o Partido de Poços de Caldas, como muitos políticos afirmam existir, não foi mais forte que o PEN, o partido do eu mesmo, muitas outras derrotas virão. Filosoficamente, o externo é a manifestação do interno. Se não houver união interna entre os partidos de nossa cidade, a implosão ocorrerá novamente. E o Partido de Poços de Caldas será tão somente mera ideologia. E os santinhos que sujaram a nossa cidade pouco antes da votação, estes sim expressarão nosso desespero e nossa falta de cuidado com este chão que nos dá tanto e que tanto merece ser cuidado. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira pós-eleições, que pós-eleições não, porque elas terão aí continuidade em vários lugares do Brasil. Em Poços de Caldas também a eleição, né, para a presidência da República. E para a gente conversar sobre esse tema, nós vamos falar com a jornalista Natália Carvalho. O Brasil terá que eleger o seu presidente no segundo turno no dia 26 de outubro. O pleito será entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Dilma teve 41,59% dos votos e Aécio 33,55%. Já Marina Silva teve 21,32% dos votos, foram 3,84% de votos brancos, 5,80% de nulos e 19,39% de abstenção. Já outros candidatos tiveram 3,54% de votos. Dilma venceu em 15 estados e Aécio em 10. Em Minas Gerais, Fernando Pimentel foi eleito com 52,98%, contra 41,89% de Pimenta da Veiga e 3,90% de Tarcísio Delgado. Já no Senado, Anastasia venceu com 62,53%, contra 34,30% de Josué Alencar. Poços não elegeu nenhum deputado federal e nem estadual. Para o cargo de deputado estadual, foram mais votados na cidade Marcos Eduardo, Paulo Tadeu e Paulinho Couruminas. Já para o cargo de deputado federal no município, foram Carlos Mosconi e Geraldo Tadeu. Mesmo com boa votação, ninguém foi eleito.
Estamos de volta, né? Depois das apresentações iniciais aí da jornalista Natália Carvalho, e para falar sobre esse tema, eleições 2014, nós convidamos e temos o prazer e o privilégio de receber os nossos estúdios a presença do advogado, escritor, professor universitário. Ele já esteve aqui recentemente, agora já é a segunda vez, já está virando freguês aqui, com certeza, do Hora da Verdade. É sempre um prazer recebê-lo, Fabiano Melo, né? Ele que estará com a gente, e também, além do Fabiano Melo, o jornalista, também professor universitário, Marcos Cripa. Os dois vão estar debatendo aqui com a gente, com você aí pelo 3721-6955 e também pelo nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br, as eleições 2014, focadas principalmente nos resultados das eleições aqui em nossa terra, né? E eu vou começar então, agradecendo a presença mais uma vez de ambos. Eu vou começar aqui vou deixar assim sempre livre para a gente debater essas questões. Eu abri o editorial dizendo das eleições para deputado estadual e federal em Poços de Caldas. Infelizmente a gente não teve a eleição, né, tanto de candidatos da terra, vamos chamar assim, e então eu queria passar essa análise para ambos. O que aconteceu, o que precisa acontecer, por que nós não conseguimos eleger nenhum candidato da terra aqui para deputado federal e estadual. Boa noite, Fabiano Melo, obrigado pela presença. Obrigado, William. Bom, um abraço a todos os amigos da TV Poços, meu abraço ao meu amigo, professor Marcos Cripa. Agradeço pelo convite. Professor Marcos Cripa, eu gostaria que o senhor começasse aqui a análise. Nós estávamos debatendo antes do início do programa e uma parte da minha análise é dele, então não vou me apropriar, professor. Não, mas não tem nada. Eu e o Fabiano somos muitos amigos, fico feliz de dividir essa mesa com ele. E eu acho que a única coisa que nós divergimos um pouco, não sei, ainda não conheço a análise mais profunda do Fabiano, é o seguinte, eu vejo o seguinte, William, você fala no seu editorial que teve um problema que acontece lá em 2011, naquele racha com o Paulinho. Eu acho que isso antecede um pouco. Isso vai lá no final do governo Paulo Tadeu, quando também tem um racha com pessoas que saíram do partido ou que deixaram de militar. Eu acho que as duas forças, quer dizer, que nós temos aqui, nós temos basicamente na cidade, no meu entendimento, em que pese ter vários partidos alinhados de um lado e dois normalmente do outro, que é o PT e o PMDB, e alguns menores alinhados, eu vejo o seguinte, que essas urnas mandaram um recado. Eu acho que esse problema ele não acontece hoje. Eu acho que o que aconteceu aqui na eleição para prefeito não foi bem entendido pelos candidatos. Quando um dos grupos, e aí eu me refiro mais ao PSDB, ao DEM, que é o antigo PFL, PV, que juntou forças nesse momento, e outros partidos menores, quando eles se uniram e se entendiam, sempre havia uma divisão. Alguém saía para federal, alguém saía para estadual e alguém saía para prefeito. Outro assumia uma situação na Câmara, então havia uma composição. E o PT e o PMDB sempre batalhando nas suas candidaturas ali e nunca conseguiu. Eu acho que o que nós recebemos agora, ou nós, que eu digo, os políticos deveriam ter entendido, é que lá já na campanha que elegeu o atual prefeito Heloísio, já houve um racha, e no racha, nós sabemos, pela esquerda e pela centro-esquerda ou pelo centro-direita, sempre se perde. O PT em São Paulo, toda vez que rachou, perdeu. Em algumas ocasiões, em outros lugares do país, quando rachou, perdeu. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, esse racha tem feito com que esse grupo não consiga se compor e acabou perdendo. Agora, eu estou lendo os números, mais do que essa perda completa aí, é que eu acho que os números de votos foram muito baixos. Eu não posso conceber que, para federal, um Geraldo Tadeu e um Moscone tenham em Poços de Caldas, eu vou me referir à cidade, em torno de 16, 17 mil votos. É muito pouco para quem tem história nessa cidade. Não posso entender como é que um Paulo Tadeu não faça mais do que 15 mil votos em Poços de Caldas. Olha, está sendo mandado, na minha humilde interpretação, um recado de que esses políticos não estão com a força que eles acham que têm. Agora, nós temos que entender também que eleição para Estado, para estadual e para federal é diferente da municipal. Quem sabe essas forças consigam ir para uma eleição aí daqui a 2 anos e mostrar que é um quadro diferente. Mas eu acho que tem recado aí sendo mandado de que as pessoas não estão satisfeitas, a população, o eleitor não está satisfeito. Por exemplo, o Paulinho, que é uma figura simpaticíssima, que o povo adora o Paulinho na rua. Não conseguir 15 mil votos tem um significado. Eu acho que o próprio Navarro não conseguir transferir votos, mais de 8 mil votos para a Tereza,
eu acho que tem um significado. É uma votação muito pequena para grupos políticos fortes que já administraram essa cidade e que hoje não estão conseguindo. Penso eu que se surgir alguém novo, se surgir um quadro novo, muda a política de Poços de Caldas. Lamentavelmente, quer dizer, quando eu digo lamentavelmente é porque eu tinha uma expectativa, eu não torci contra, eu esperava que pudesse ser o prefeito Heloísio a capitalizar e capitanear isso aí. Uma pena que eu acho que ele não fez isso, porque a primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi se compor com um inimigo eterno do PT, que era o Geraldo Tadeu. Ele é um inimigo histórico, aí ele foi lá e se compõe, quer dizer, então também a força que parecia... O pau que bate em Francisco, bate... eu acho que aí acabou acontecendo dessa forma. Então, eu vejo essa eleição dessa forma. Quer dizer, perdemos todos, mas eu não acho fundamental a gente ter um deputado da cidade, porque se fosse assim, nós teríamos que ter quase 6 mil deputados no Brasil, professor. Porque aí cada cidade teria o seu representante. Eu não vejo dessa forma. Eu vi muita gente lamentando hoje, ficamos sem representante. Ficamos, mas poxa, vamos buscar. Tem outros mecanismos, as outras cidades que não elegeram representantes em outras regiões do país, elas também são beneficiadas. Mas me parece, eu não sei esse dado, mas me falaram hoje, então há se verificar que Pouso Alegre elegeu 3. Não, em absoluto. Não? Não absoluto? Então não corresponde a essa ideia. Pouso Alegre, aliás, sofre o mesmo problema de Poços de Caldas, só que com detalhe. Há 3 eleições. Eu tive um colega de faculdade que foi candidato a deputado federal em Pouso Alegre, que não se elegeu. Aliás, Pouso Alegre não consegue eleger um deputado federal ou estadual há pelo menos 3 eleições. Só Pouso Alegre? Não. Varginha tem o Dilson Melo, mas foi o 3º ou 4º mais votado. A mais votada em Varginha, por exemplo, não conseguiu. Uma candidata do PT, teve 20 mil votos. Essa pulverização significa, professor Cripa, para o sul de Minas, uma baixa representatividade. Eu me lembro de ter feito comentários para outros meios de comunicação há 8 a 12 anos, o número de deputados estaduais e federais era muito maior aqui no sul de Minas. E aí fica a reflexão. O professor Cripa colocou muito bem, esse sentimento aqui em Poços de Caldas, ele existiu na eleição do Heloísio e não foi percebido ainda pela classe política. Resta saber, daqui 2 anos, se estarão atentos a esse recado que foi dado. Tem a pulverização? Sem dúvida que há pulverização. Mas eu estava analisando resultados de outras cidades. Araxá, eu fui fazer uma palestra recentemente em Araxá e vi um candidato lá, 70% da população. Passos elegeu um candidato despejando 60% dos votos. E olha que você tem as divisões, evidentemente, políticas, dos grupos políticos nessas localidades. Podemos entender, já cortando, que nós não temos lideranças? É isso? A leitura é essa? Quer dizer, Poços de Caldas está sem liderança? Porque se você diz que determinado candidato em Araxá ou em qualquer lugar, ele compôs isso, né? Ele fez essa composição de votos, alcançando uma votação expressiva, significa que em Poços de Caldas nós estamos sem liderança? Temos liderança, não tenho a menor dúvida disso. Não tem como descartar um Carlos Mosconi, um Paulo Tadeu, um Geraldo Tadeu, Paulinho, são lideranças, ex-prefeitos, ex-deputados, ou melhor, deputados serão ex-deputados. Só que eu penso que neste momento, pelo fracionamento do poder aqui em Poços de Caldas, pela pulverização e por não estar percebendo o que a população. E precisa deixar bem claro, isso não é uma questão de Poços de Caldas, acho que o professor Cripa pode aprofundar, que está em São Paulo também. Nós temos hoje aí 20 e poucos % da população que não se enquadra nesse perfil de centro-direita ou de centro-esquerda. A Marina representou, num primeiro momento, a candidata Marina, mas não soube aprofundar a votação e sofreu, né, o processo de desconstituição durante a campanha. De qualquer forma, esta garotada, esta juventude, pede um novo tipo de representação. Será que os políticos estão preparados para saber compreender as necessidades dessa garotada? Mas você estava dizendo também em relação à garotada, e a gente percebe que, se você comparar a eleição de 2010 para a eleição de agora, caiu muito o número de jovens que foram para as urnas. Caiu expressivamente o número de jovens que foram para as urnas. Quer dizer, os jovens também, ao que nos parece também, estão decepcionados, não sei se é essa palavra, com a política. Eles não estão se engajando tanto quanto a gente imagina. William, eu fico analisando o seguinte, o que esses candidatos representavam, cada um deles, nessa eleição? Eu queria saber o seguinte, qual era a bandeira que cada um tinha na sua proposta? A bem da verdade, são candidatos que não apresentaram uma proposta, eles não representavam um determinado segmento. Eu me lembro, num Brasil aí de 20 anos atrás, quando era claramente identificado que era um sindicalista. Então, se eu era sindicalista, eu queria votar no sindicalista, eu ia lá, escolher alguém ou de determinada, vinculado à CUT, ou vinculado a outras centrais, e
a força acho que nem existia nesse momento, eu estava surgindo, e votava nesse candidato. Quando eu queria alguém que representasse de uma determinada maneira, eu ia lá, a classe artística eu ia lá, escolhia. Hoje, os candidatos, principalmente aí nós estamos falando dos da nossa cidade, me parece que são representantes de uma coisa muito aberta e não conseguiram captar ainda o que a sociedade, eu acho que está esperando. Essa é a minha visão. Quer dizer, aquela questão do professor Fabiano fala em relação a São Paulo, eu acho que as pessoas não conseguiram captar e entender ainda o recado daquela juventude de julho do ano passado, que foi para a rua e que, lamentavelmente, hoje nós continuamos a ter candidatos que não explicam a sua proposta. Eu não conheço a proposta dos candidatos aqui de Portugal, eu conheço a vida deles. Eu respeito, e até o professor Fabiano disse, não, são importantes lideranças, porém, eu gostaria de saber o seguinte, bom, o que o candidato A, B, C e D vão fazer efetivamente na Assembleia. Talvez. E eu tenho dúvida, inclusive, qual é o papel da Assembleia hoje, viu, William? Porque o Legislativo está à mercê da cooptação do Executivo e eu não vejo na Assembleia Legislativa, em muitas câmaras municipais e Assembleia de alguns estados, grande força de representação, porque uma vez lá, esses deputados são cooptados e fazem parte da base de governo. Só existe um único partido, o Palácio da Liberdade. Né? Eu acho que isso vale. E aqui agora, também, essa reflexão Fabiano, só para a gente não levar a coisa muito longe, isso vale para postos também. Basta lembrar que o prefeito Heloísio aí da Casa Amarela, se a gente falar lá do Palácio, hoje nós podemos falar da Casa Amarela, que nós temos aqui uma prefeitura toda de amarelo, então pode ser batizada aí de Casa Amarela, quer dizer, nós também temos aqui, o PT também se elegeu aqui, acho que com 3 vereadores, e hoje tem a maioria. Por quê? Porque foi lá e buscou na aproximação, na cooptação de se atrair. Ah, é ilícito isso? Claro que não estou dizendo que é ilícito. Eu estou dizendo que é isso que acontece, quer dizer, as pessoas estão cansadas disso, vão para a urna, votam acreditando que vai ser uma coisa, e é uma outra quando as pessoas assumem no Palácio A, no Palácio B ou no Palácio C, são cooptadas mesmo. Mas eu queria fazer uma indagação, William, não sei se é possível aqui. Vamos fechar com essa sua indagação, então. Aliás, não vou fazer indagação, então, já que é mais para ser curtinho, você é assertivo. Há uma expectativa de mudança no país, mas aí eu queria dizer para o nosso amigo que está acompanhando, não haverá mudanças com Aécio Neves ou com Dilma Rousseff, se não efetuarmos a reforma política, entre outros aspectos. Precisamos discutir o fim da reeleição, a limitação. Nós temos deputado que está indo para o 11º mandato. Presta atenção, 11º, são 40 anos no Congresso Nacional. Além disso, precisamos discutir se vamos manter ou não o financiamento de campanha, público ou não. E há outros aspectos que nós podemos aprofundar. Sem isso, os candidatos, tanto Dilma quanto Aécio, bem como essa composição congressual, será o quê? Refém dessas relações espúrias, porque a nova política, pelo que a gente viu ontem, é a velha política. Bem, a Marli ligou para a gente, vou terminar com esse bloco, com a pergunta dela. Se o problema de não ter ganho ninguém, pelo fato de ter muitos candidatos, já nos referimos aqui, e a Marli cita uma situação que nós vivemos aqui, o Brasil viveu também, se os partidos serão penalizados por causa dos santinhos jogados aí na rua. Ninguém é santinho nessa história não, com certeza. Já a gente volta no Hora da Verdade hoje.